Oi galera, eu sou a Camila e bem-vindos de volta ao Qual é o Próximo. E no vídeo de hoje eu vou comentar com vocês um pouquinho sobre Corte de Chamas Prateadas. Então, essa é uma fantasia mais 18, gente, lançada em 2021 pela Galera Record. Ele é o quarto livro da série conhecida por ACOTAR. E assim, pra quem tem alguns problemas com gatilhos, eu já aviso que tem gatilho por abuso sexual e por abuso doméstico. Esse livro conta a história da Nesta, que após ser transformada em férica pelo rei de Iber, não sei como pronuncia o nome do rei, ela entrou numa fúria e contra si mesma, um conflito interno mesmo, pra saber quem que ela realmente era. E essa revolta dela com ela mesma foi intensificada por todo o poder e a explosão de poder e sentimentos que a transformação feita pelo caldeirão fez dentro dela. No final do terceiro livro, não só a Nesta, mas também a irmã dela, a Elaine, não sei como é que fala o nome dela também. Eu nunca sei como é que fala o nome dos personagens nos livros, na verdade. Então, ela também foi transformada, só que a transformação dela foi não foi tão turbulenta, porque a Elaine foi simplesmente uma vítima, só foi jogada lá dentro do caldeirão, foi transformada e jogada de volta. Beleza. Só que, depois de ver o que aconteceu com a irmã dela, Nesta ficou já enfurecida. Já lutou contra tudo, mesmo antes de ser jogada dentro do caldeirão. E nessa fúria, nessa revolta toda, ela fez questão de tirar alguma coisa do caldeirão em meio a todo o processo de transformação. Nesse livro, a gente vê o personagem da Nesta sendo melhor desenvolvido. E mesmo ela sendo uma pessoa egoísta, mimada, ai gente, você realmente detesta a pessoa dela, no final você começa a torcer por ela, a torcer por um casal que se forma ali entre ela e outra pessoa. E você acaba querendo o bem pra ela. Ela é uma pessoa que ela se odeia. E como ela sente essa coisa ruim por ela mesma, ela tenta afastar todos aqueles que se abriram de alguma forma pra ela, dela. Então ela é rude, ela é grossa, ela maltrata, ela pisa mesmo ela gostando dessa pessoa. E ela carrega uma culpa muito grande mesmo, de ter brigado com o pai dela nos últimos momentos da vida dele e por ter odiado ele no momento em que ele perde a vida dizendo que a amava. Ela começa a usar bebedeira, as baladas, etc., pra poder calar os próprios pensamentos. Por isso que ela tá sempre em locais com barulho, muito barulho. Querer calar também o poder que fica borbulhando pra sair, pra explodir, né? Pra fora dela, ali dentro, de uma forma que ela tá segurando, empurrando cada vez mais pra dentro pra não deixar aquilo sair. Então, depois de muito tempo, a Fairy, ou Fairy, não sei como é que fala o nome dela direito, não sei pronunciar estranho, ela fica grilada com toda a situação que vê a irmã ali na gandaia, naquelas baladas, bebedeira, etc. Decide, junto com o Rhys, que vão tirar ela dessa. Então, eles forçam ela a ir morar na Casa do Vento e a treinar com Cassian. Ela ainda ia ter que trabalhar na biblioteca, porque os dois estavam cansados de ser os financiadores de toda essa baladeira, toda essa bebedeira da Nesta. E ver só ela se enfiando cada vez mais nessa. Então resolveram agir, né? Aos poucos, a relação entre o Cassian e a Nesta vai ficando um pouco mais diferente, né? Porque antes era só aquela coisa borrada entre os dois. Ele levando ela pra treinar, ela até ia, mas se recusava a treinar, ficava sentada quieta esperando o tempo inteiro do treinamento, enquanto o cara treinava sozinho, fazendo papel de mimada egoísta dela, como sempre, né? E aí começa, né, uma coisa diferente, começa um romance meio gato e rato entre os dois. Aquela coisa, acho que não chega a ser um enemies to lovers, mas pode ser considerado. E aí ela não se entrega fácil, ela resiste àquele sentimento e fica
sempre resistindo, sempre lutando contra isso. Porque, como eu disse no início, ela afasta as pessoas que se abrem para ela, enquanto ele tem a noção do que ele está se sujeitando e que ele pode ser magoado muito nessa situação que tá entre eles. Porque ali, enquanto ela sempre resiste a isso, ele sempre se entrega a ela. E é sempre ele que estende a mão pra ela, pra, tipo assim, como se ele quisesse tirar ela de toda aquela agonia que ela sente dentro de si mesma. Aí, né, obrigada a ficar lá na Casa do Vento sem conseguir descer uma escadaria gigantesca. Então ela começa até a fazer uma amizade com a própria casa, coisa que eu achei bastante interessante. Aí a casa tentava agradá-la, mas não podia agradar em tudo porque ela tinha sido proibida de fazer algumas coisas por ela, que era de tudo que Reese e a Fairy tinham tentado tirar ela daquele mundo de baladeira, bebedeira, etc. Então, nada de bebida alcoólica, nada de qualquer coisa desse tipo que poderia desvirtuar a Nesta. Mas aí, tanto a Nesta quanto a casa me pareceram uns personagens muito interessantes nessa relação entre elas. Que ali, tipo, tinha momentos que a casa indicava livros pra Nesta ler e a Nesta indicava livros pra casa ler. Né? Mas eu achei muito legal, tipo assim, ela começando a criar amizade com alguém, mesmo que seja uma casa, beleza? Mas aí depois outros personagens foram aparecendo e ela foi criando outras amizades, laços de amizades muito forte e foi bem interessante. Toda a parte que ela cria amizade com as sacerdotisas e ela luta para que essas mulheres que sofreram antes de se tornarem sacerdotisas que trabalham lá na biblioteca, para elas aprenderem a se defender. Então ela luta para fazer isso e insiste, tem umas ideias meio diferentes dentro da própria biblioteca que chama a atenção dessas sacerdotisas e aí de repente as sacerdotisas estão treinando junto com ela. Isso aqui é um desenvolvimento muito grande dentro da própria personagem, que ela vai criando dentro de si alguma coisa que a faz se sentir melhor. Aqui, mas no finalzinho do livro, finalmente tem um pouquinho de algumas cenas mais do meu personagem favorito, né, gente? O Azriel. E ai, que vontade que dá de ter um livro pra falar mais dele, gente. Tô aqui implorando a Sarah. Please. Ai, gente, é uma observação aqui minha. Eu prefiro o Wes com a Gwen do que o Wes com a Elaine, que eu acho ela muito sensual. Muito sensual e ela parece que ela não tem opinião própria. Ela vai sempre pro lado da pessoa que tá mais forte ali naquele momento. Inicialmente, tá do lado da Nesta. De repente, ela já tá do lado da Fairy. Ela não... Parece que ela não tem uma opinião própria, ela vai com a opinião do outro e daquele outro que ela considera mais forte. Falando na Elaine, né, eu acho que eu sou meio idealista. Depois que falou no terceiro livro que ela era parceira do Lucien, eu torço muito para que os dois fiquem juntos. Acho que também é um dos porquê que eu não quero ela com Wes. Mas o Wes e a Gwen ficou muito melhor, né? Bom, pelo menos pra mim. Aqui também tem toda uma treta lá que deixou as coisas mais tensas entre Reese, Fairy, Nesta... Ai, gente, tem uma coisa acontecendo ali que eles precisam esconder, não podem mostrar assim de uma vez. E a Nesta dá com a língua nos dentes pra ser mais uma coisa culpa dela. Mas aí ela consegue se redimir no final da história e conseguir um pouco, acho que não totalmente, mas pelo menos um pouco de confiança do Reese. E, gente, adorei a cena, adorei essa cena. Outra cena muito boa também foi a do rito de sangue. O rito de sangue é um rito dos ilirianos que sempre eles fazem pra, sei lá, colocar eles em, como eu diria assim, categoria de iliriano top. Eu não sei explicar direito, que sem dar spoiler, gente. Mas assim,
Basicamente, quem chega no final do rito, no pico de uma montanha lá, é considerado de uma das categorias mais top dos ilirianos. Acho que foram só 2, além do Cass, do Rhys e do Wes, que chegaram nesse topo. E os 3 chegaram juntos. E aí, tem toda uma treta aí. Os machos ilirianos, eles não aceitam que as fêmeas sejam treinadas e não aceitam que a Nesta e as sacerdotisas estejam bem no seu treinamento. Mas, para provar para eles, o Azriel e o Cassian fazem um circuito lá onde elas treinam e esse circuito é mais ou menos que o mesmo circuito da seleção para quem vai participar desse rito de sangue. E aí, quando daqueles machos que não aceitavam ver que a Nesta, uma sacerdotisa e uma outra iliriana conseguem passar por aqueles obstáculos lá, que é o mesmo da seleção pro rito de sangue, eles ficam, tipo, ultra grilados. E aí, tem uma treta que eles sequestram essas 3 e jogam elas no meio do rito de sangue. Ou seja, elas vão ter que lutar, que ir até o fim e vencer, ou sei lá, pelo menos tentar sobreviver a esse rito. E ninguém pode entrar lá pra salvá-las. Porque é a regra do próprio rito, que se alguém entra pra salvá-las, esse alguém é condenado a perder a vida. Gente, eu amei tudo. Tudo, toda a construção, toda essa treta do rito de sangue, do treinamento das sacerdotisas. Foi muito massa. E foi massa ver também o desenvolvimento da personagem. Só não precisava de tanto hot, né? Porque se vocês verem minhas marcaçõezinhas aqui, todas as laranjadas, não sei se dá pra ver, são hot. Assim, não precisa disso tudo. Então, se vocês gostaram desse vídeo, já deixa seu like, se inscreve no canal se não for inscrito e ativa o sininho pra receber as notificações dos próximos vídeos. Te vejo no próximo vídeo. Tchau, tchau!